Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã de segunda-feira, mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês das Mães, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Hoje a Igreja celebra São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos. Ó Deus, vós nos alegrais cada ano com a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Concedei-nos por suas preces participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho, que vejamos eternamente a vossa face. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós temos hoje a alegria de contemplar São Filipe, apóstolo, que seguiu Jesus como Messias, anunciado pelas Escrituras, e dele comunicou a fé a Natanael. Fez-se porta-voz de alguns gregos que desejavam ver o Mestre. Jesus o convida a reconhecer o Pai, visível no Filho feito homem. Tiago de Alfeu, apelidado de O Menor, era parente do Senhor e foi chefe da comunidade eclesial de Jerusalém. O Novo Testamento traz uma carta com seu nome. Os dois apóstolos que hoje comemoramos são celebrados numa só festa, porque, segundo uma tradição, as relíquias deles foram colocadas sob o altar da Basílica dos 12 Apóstolos em Roma, no dia de sua dedicação, no 1º de maio do ano de 565. É tão bonito o testemunho dos apóstolos, que foram tão carinhosamente escolhidos pelo Senhor Jesus, trabalhados durante aqueles anos de catequese e tirocínio de Nosso Senhor, que os levou ao conhecimento mais profundo de toda a lei do Antigo Testamento e agora a conclusão de tudo isso em Cristo. É muito bonito o caminho que os apóstolos fazem com toda a fraqueza que os acompanhava, como nós também somos fracos. Muitas vezes negando Jesus, muitas vezes carregados de fraqueza, mas eles foram homens importantíssimos, pois são os alicerces da nossa igreja. Cada apóstolo depois foi martirizado e deixou suas tradições, deixou seus ensinamentos, deixou seus testemunhos no coração inicial da igreja. Isso é de uma importância muito grande para todos nós. Esse sentimento de grande amor pelos apóstolos, homens que deram suas vidas pela salvação de tantas pessoas. Os apóstolos são como que as colunas que sustentam a igreja. Pedro, o mais velho, o escolhido para ser o coordenador do colégio inicial dos apóstolos, é tido por nós católicos como o primeiro Papa da Igreja. E o Papa é sempre o sucessor de Pedro, e os bispos, os sucessores dos apóstolos. O povo de Deus precisa sempre rezar pelos seus sacerdotes, sobremaneira pelos seus bispos, que é um sacerdote que cuida da diocese e dos outros sacerdotes. O bispo é o pastor próprio da sua diocese. A ele cabe esse trabalho continuado na igreja, que é o trabalho dos apóstolos,
de vigiar o rebanho de Deus contra os ataques do lobo, que hoje são muitos, o relativismo, todas essas ideologias, todas essas misérias que deformam a família, que estragam a educação dos nossos filhos, que azeda cada vez mais os meios de comunicação social para que possam veicular toda uma mentalidade pagã, anticristã, uma mentalidade que vai destruindo, solapando os valores que nós edificamos na nossa sociedade ocidental. O bispo é chamado a ser o mestre da fé, na linhagem dos apóstolos, testemunhando a fé em Cristo, orientando o seu povo nesse caminho de catolicidade, porque o bispo é em si o detentor de um ministério que é profundamente católico, porque o munus de ensinar, de governar e de santificar do bispo é o mesmo dos apóstolos. Os apóstolos tiveram esse cuidado, porque receberam de Nosso Senhor esse delicado encargo de ser homens apaixonados por Deus, por Cristo, apaixonados pelas almas, buscando sempre essas almas a Deus. Assim é o nosso ministério episcopal. Celebrar os apóstolos nos leva também a esse tocante momento de rezar pelos atuais sucessores dos apóstolos, os bispos da nossa igreja. Nossa igreja é bonita, ela precisa ser defendida, ela precisa ser honrada, sobretudo por nós sacerdotes, e o povo de Deus precisa sempre defender a fé católica. Nós não podemos deixar nunca que vozes estranhas, que vozes dissonantes queiram roubar a igreja de nós. A igreja é de Cristo, deixada por Ele, e ela tem a missão de preparar este mundo para a segunda volta de nosso Senhor. Cremos na vida, cremos na igreja. Vamos adiante, porque nós somos chamados a uma batalha neste mundo, em preparação à nossa vida no mundo futuro. Amém. O evangelho desta segunda-feira, na festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago Menor, é de João 14, 6 a 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. É interessante que ao longo do Evangelho nós podemos perceber as definições que nosso Senhor dá de si mesmo. E neste Evangelho de hoje, nosso Senhor se define como caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É esse caminho que nós somos chamados a seguir com toda a força do nosso coração, com toda a unção da nossa vida. Nós somos filhos de Deus, chamados e eleitos em Cristo pelo nosso batismo para seguirmos o caminho da nossa fé. Aliás, no início do cristianismo, a igreja era chamada de o caminho. Nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos esses relatos, quando os apóstolos diziam, fulano está vindo, está no caminho, ou as pessoas diziam, fulano está no caminho. É esse caminho que é a igreja, que se mistura com a profundidade do ressuscitado, porque a igreja é a expressão do corpo místico de Cristo neste mundo, do Cristo ressuscitado, e nós somos os filhos da igreja. Pelo batismo nós mergulhamos neste mistério encantador que é a igreja. E na igreja nós temos esses caminhos de santificação, pelos sacramentos, pela escuta da palavra, pelos sacramentais.
que aqui é fundamental a pessoa do sacerdote. Na igreja nós somos instruídos pelo anúncio do Evangelho e pela catequese, que é um ministério da palavra que nos ajuda, que nos alenta nesta caminhada da obediência a Deus. E nós somos conduzidos, regidos pelas riquezas da igreja, pelos pastores da igreja, pelos sucessores dos apóstolos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa, para formarmos a igreja una, santa e católica. A igreja que é a nau de Pedro, ou a nau de Cristo conduzida por Pedro, nesses tempos revoltos, a igreja está a caminhar, singrando esses mares. E nós, pelo nosso batismo, formamos esse corpo místico de Cristo. Estamos nele para viver a nossa santidade, a esperança, a fé, a caridade, promovendo o bem, evangelizando, porque os tempos são difíceis, cada vez mais diminui o número dos cristãos e cresce o número dos pagãos, e nós, como batizados, somos chamados também a viver essa dimensão do nosso ministério, dado pelo batismo, de sermos testemunhas, anunciadores do reino que nunca morre. Amém. Nesta manhã, Senhor, de paz, queremos orar pelo descanso eterno de todos os falecidos, amigos, parentes, benfeitores, que terminaram sua vida neste mundo, muitos por causa da peste. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Brilhe para eles a sua luz. Console, Senhor, as famílias que perderam seus entes queridos, as pessoas que estão sofridas, angustiadas pela morte dos seus parentes, dos seus amigos. Dai, Senhor, esse consolo aos que ficaram e brilhe a vossa luz para os que partiram. E que esta semana, Senhor, seja uma semana que nós possamos fazer o bem, testemunhar o Teu amor e vivermos a profunda caridade de Cristo, Teu Filho eterno. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Consolação, venha sobre você, prezado ouvinte, e sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia na luz e amanhã estaremos juntos mais uma vez.